Olá, me chamo Eduarda Castro da Silva, sou orientada da doutora Rosane Cláudia Rodrigues e irei apresentar o meu trabalho desenvolvido, no qual é intitulado como Composição Química do Capim-Maçai, diferido em sistema silvio-pastoril com sabiá. As gramíneas tropicais apresentam o comportamento típico decorrente das suas características fisiológicas, das características edafoclimáticas de cada região, e isso implica na oscilação de produção vegetal, a qual afeta o desempenho de animais a pasto. E em virtude disso, alternativas são utilizadas para contornar essa escassez de forragem em um determinado período do ano. Como alternativa, temos o diferimento, que consiste na exclusão de áreas do pastejo no final do período chuvoso ou período de transição por um determinado tempo, para que ocorra o acúmulo de forragem para ser utilizado no período em que há essa escassez de produção. Objetivou-se, de forma geral, avaliar a composição química bromatológica do capim Megatissus maximus, cultivar Maçai, diferida em sistema silvio-pastoril com sabiá, em função de estratégias de manejo. E os objetivos específicos foram determinar e avaliar os teores de matéria seca, proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido e os teores de material mineral. O experimento foi realizado no setor de forragicultura do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Federal do Maranhão, em Chapadinha, região do Baixo Parnaíba. Durante o período experimental, observou-se maior precipitação pluviométrica no mês de março, o qual é acompanhado de sucessivas reduções com o passar dos meses. O solo da área foi considerado latossolo amarelo, segundo a Embrapa 1999. A partir das coletas de material realizadas no campo, de acordo com a época, de acordo com o tratamento e alturas de corte, foram determinados em laboratório os teores de matéria seca e material mineral. Além disso, foram determinados também os teores de proteína bruta, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido. Seguindo dos resultados, o capim-maçai, vedado no mês de maio com 30 dias de diferido, apresentou em sua matéria seca um maior teor quando trabalhado na forma 1 de adubação a uma altura de 10 centímetros, onde, entre a altura de corte e manejo de adubação, houve interação entre essas duas variáveis. Para a proteína bruta, não houve efeito de interação, porém houve efeito significativo entre as duas alturas trabalhadas, onde a altura de 10 centímetros foi superior à de 25 centímetros. Para o material mineral, houve efeito de interação, observando que, para as alturas de 10 e 20 centímetros na forma 2, não houve efeito significativo entre essas, assim como também para a altura de 25 na forma 1, também não houve para material mineral, onde o teor de material mineral inferior apresentou-se quando foi trabalhado na forma 1 a uma altura de 10 centímetros. Para o teor de FDN, houve efeito de interação entre as alturas e o manejo, apresentando uma menor média de FDN quando trabalhado na forma 2 a uma altura de 25 centímetros. E para a variável FDA, não houve efeito de interação, assim como também não houve efeito significativo entre as estratégias trabalhadas. Quando vedado no mês de maio, o qual corresponde ao período chuvoso, já com 60 dias, apresentou um teor de matéria seca superior quando trabalhado com a forma 2 a uma altura de 25 centímetros, ou seja, houve efeito de interação entre a altura de corte e manejo de adubação. Para a proteína bruta, não houve efeito de interação entre as estratégias trabalhadas, assim como também não houve efeito significativo entre as estratégias.
Para material mineral, houve efeito de interação entre as alturas e o manejo, apresentando aí maiores médias quando trabalhado na altura de 25, forma 2, e 10 na forma 1, de adubação. Para o teor de FDN, não houve efeito de interação, porém houve efeito significativo no manejo de adubação, onde a forma 2 de adubar, ou seja, a forma escalonada, ela apresentou maior média. Para o teor de FDA, não houve efeito de interação, porém houve também efeito na forma de adubação, apresentando uma média maior quando trabalhado na forma 1. Quando vedado no mês de junho, correspondente ao período de transição, com 30 dias de diferido, observa-se que para o teor de matéria seca houve efeito de interação, onde apresentou maior média quando trabalhado a uma altura de 25 na forma 2 de adubação. Para a proteína bruta não houve efeito de interação, assim como não houve efeito significativo entre as alturas de corte e manejo de adubação. Para material mineral, houve efeito de interação, onde apresentou maior média quando foi trabalhada a uma altura de 25 e na forma 2 de adubação. Para FDN e FDA, não houve efeito de interação, assim como também não houve efeito significativo entre as alturas que foram trabalhadas, 10 e 25 centímetros, e o manejo de adubação. Quando vedado no mês de junho com 60 dias, observa-se que, para o teor de matéria seca, não houve efeito de interação entre a altura de corte e manejo de adubação, porém, houve efeito nas diferentes alturas, apresentando uma maior altura quando foi trabalhado com 10 centímetros. Para a proteína bruta, não houve efeito de interação e também não houve efeito significativo entre manejo de adubação e altura de corte. Para material mineral, houve efeito de interação, sendo que o capim-maçã, quando trabalhado a uma altura de 25, tanto na forma 1 como na forma 2, apresentaram médias superiores aos demais. Para o teor de FDN, não houve efeito de interação, assim como também não houve para o FDA e nem houve para ambos efeito entre altura e manejo. Sendo assim, recomenda-se a utilização deste pasto aos 60 dias de vedado no período de transição correspondente ao mês de junho, aliado à adubação nitrogenada escalonada, sendo adubado da forma 2, a uma altura inicial para o período de vedação de 10 centímetros.